Acre Rural, o programa da terra. Tudo bem com você? Nós iniciamos o programa mandando um abraço especial aos amigos que nos acompanham em todo o estado do Acre. Hoje no Acre Rural nós vamos falar de muita coisa interessante, inclusive da produção de feijão no Acre. A produção de feijão no estado do Acre é insuficiente para abastecer o comércio local. O cultivo ocorre em pequena escala, apenas para a subsistência de pequenos agricultores. Apesar da baixa produção, o Acre possui um rico banco de sementes. São mais de 20 variedades encontradas em todo o estado. A região que produz maior quantidade de feijão, por incrível que pareça, é a região do Vale do Juruá. Ela produz bastante feijão, que são essas cultivares crioulas, variedades crioulas que vêm há muito tempo sendo produzidas. Então é uma região que produz muito feijão pelo isolamento, Então eles têm a necessidade de guardar sua semente, planta, e eles têm essa produção mais elevada. E depois tem a região de Assis Brasil. A região de Assis Brasil produz bastante feijão também. É uma região muito importante na produção de feijão. Existem várias hipóteses para essa grande variedade de feijões no estado. É o que nos explica o professor da Universidade Federal do Acre, Vanderlei Borges. O Acre faz fronteira com o Peru, que é o maior centro de diversidade de feijões do mundo. O feijão surgiu possivelmente na América Central, sul do México, mas, em decorrência dos anos de trocas dos indígenas antigos, maias com astecas, existe essa grande diversidade de feijões já pesquisadas, já descritas como sendo o Peru um grande centro de diversidade. Então, possivelmente, esses feijões vieram também por índios para o Brasil, para o estado do Acre, atualmente. Então existe essa grande variabilidade que está pouco explorada, tá? Possivelmente, como nós podemos ver, vários tipos de feijões que ainda são consumidos localmente nos municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Tamaturgo, Manso Lima, e não chegam aos mercados da capital pela distância e até pela falta de conhecimento. Outros feijões também já são aqui cultivados por pequenos produtores, também no Alto Acre, no Baixo Acre, no Purus, no Envira, mas pouco explorado. O Phaseolus vulgaris, que é o mais conhecido, que é o feijão comum, tá? Temos aqui duas amostras, o Juriti, o Gorgotuba vermelho e o Gorgotuba, chamado somente de Gorgotuba. No nome, alguns nomes populares chegam até a chamar de arromba-homem nos mercados aqui da capital. Esses possivelmente vieram do Peru. Já o Vigna biculata, chamado como Calpi, possivelmente veio com os nordestinos lá no princípio de colonização do Acre. Trouxeram, porque eles eram para o ciclo da borracha, trouxeram esses tipos de feijões para cá. Para conhecer a fundo esta grande variedade, foi feita uma parceria da UFAC Rio Branco, UFAC Cruzeiro do Sul e Embrapa Acre, em torno de 2 projetos. O projeto Coleta e Caracterização Morfológica e Agronômica das Variedades Crioulas de Feijão Comum e Feijão Calpi no Acre é financiado pelo CNPq. Nós temos como objetivo real do projeto fazer uma coleta e uma caracterização morfológica, ou seja, os tipos que nós podemos medir na planta e nas sementes, e aí caracterizar nessa parte e avaliar em pelo menos 2 locais, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul, porque com essa avaliação aí você tem o comportamento dos tipos de feijões em 2 ambientes, e você mede essa interação em diferentes locais em decorrência de cada clima, solo e outras contribuições geográficas para o comportamento desses feijões. Então, e daí depois, possivelmente, multiplicar as sementes e mantê-las lá com o produtor, porque ele é quem sabe, é quem pode guardar, porque o direito de propriedade até, esse termo, guardar esses feijões e cultivar anualmente. O nosso trabalho seria caracterizar, avaliar e devolvê-los mais ou menos purificados, dizendo, dentre esses tipos aqui, esse é um dos melhores, é mais saboroso, é o que rendeu mais, é o que é resistente a pragas ou a doenças. Já o projeto de estudo de tecnologias agroecológicas financiado pela FUNTAC desde 2009 abrange o Vale do Juruá
E tem à frente Eliana de Oliveira e Eduardo Paca, ambos professores da Universidade Federal de Cruzeiro do Sul. Esse projeto, Estudo de Tecnologias Agroecológicas, foi financiado pela FUNTAC e está se encerrando agora. Um dos objetivos foi o levantamento de todas as variedades de feijão que são plantadas no Vale do Juruá, na microrregião de Cruzeiro do Sul. Durante as pesquisas, eles encontraram vários sistemas de produção de feijão desenvolvidos no Vale do Juruá. Essas sementes são sementes crioulas produzidas por agricultores familiares, semente de alto valor aí, pensando no ponto de vista cultural, pensando também na riqueza genética. Isso é uma riqueza da nossa região lá. E essas sementes são produzidas principalmente por 3 sistemas de produção, né? Existe o sistema de praia, que quando os rios de água branca, o que seriam esses rios de água branca? O rio Juruá e alguns afluentes aí, com a água barrenta, né? Ou seja, com a origem e a cabeceira nos Andes, em região alta, que trazem sedimentos. Esses rios, quando eles abaixam as águas, formam-se as praias e o pessoal cultiva principalmente os feijões calpi, né? A espécie Vigna unguiculata nessas praias, que tem uma certa fertilidade, tá? Um outro sistema de cultivo encontrado lá bastante interessante, isso mais ali na reserva Alto Juruá, é o sistema de cultivo abafado, no qual os produtores eles fazem uma desbroca de uma capoeira, num estágio já avançado de desenvolvimento, e na verdade eles jogam a lanço essas sementes e esses feijões com hábito trepador vão trepar nesse resto vegetal, né? E por último, que é um sistema mais aí com ocorrência no PAD de Santa Luzia, é o sistema padrão de derrubada e queima, que é o sistema de Coivara. As sementes coletadas pelos pesquisadores foram encaminhadas ao campus da Embrapa Acre. O pesquisador da Embrapa, Tadeu Marinho, nos explica o objetivo do experimento. O experimento que nós estamos conduzindo com os feijões do Juruá foram plantados no campo e agora serão avaliados e definidos os caracteres agronômicos desses feijões, que foram coletados inicialmente em feiras livres da região. A partir desse plantio, o plantio visa a caracterização agronômica. A gente vai ver qual o feijão que tem a folha mais larga, qual o feijão que tem a folha mais estreita, qual o feijão que tem maior número de grãos por vagem, qual o feijão que tem as cores de grãos, cores de vagem, enfim. São em torno de 30 caracteres que a gente vai avaliar durante o ciclo da cultura para a gente definir quem é quem desses feijões que foram coletados nessas feiras livres a partir do trabalho dos colegas da UFAC. Como se pode ver, são vários tipos de feijões diferentes que estão sendo plantados aqui para fazer essa caracterização, para fazer a diferenciação desses cultivares. É um trabalho importante que a gente pode, a partir dessa definição, a gente produzir essas sementes e devolver para esses produtores, para eles continuarem a manutenção desses feijões lá nessa região de cultivo. Não sai daí porque daqui a pouco no Acre Rural tem comida da roça. Você vai aprender os cortes do contrafilé. É daqui a pouco, depois do intervalo. Prepare-se para